Meus queridos, eu costumo dizer que eu não sou pastor itinerante, eu não sou palestrante. Eu sou pastor de uma igreja local na cidade de Itajaí, Santa Catarina. E eu tenho aceitado alguns convites para ministrar a palavra, porque Deus tem colocado no meu coração. Então, eu não estou aqui por um acaso, eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Então, até o final desta reunião, eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração. E se você não tem fé para isso, eu tenho fé por você. Porque eu não saio da minha casa por um acaso. Eu tenho muitas coisas para fazer em casa, na minha cidade. Mas quando eu aceitei esse convite, eu senti paz no meu coração. E eu senti que Deus marcou esse encontro para estarmos juntos e a palavra ser ministrada. Então, eu quero iniciar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, para nós terminarmos no horário. Então, eu tenho uma missão, uma tour. Como? Só 10h30. Sim, mas eu tenho uma missão. Essa ministração eu ministro em 4 horas. Eu vou tentar ministrar em 1h e 15 minutos, 1h30 no máximo, ok? Então você me ajuda aí. O catarinense ele fala já corrido, né? Fala cantado. Eu vou cantar um pouquinho mais então nessa noite, amém? Então preste atenção, não perca nada, que você possa receber tudo aquilo que Deus marcou para você, que Deus preparou para você nessa noite. Então eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso de número 11 em diante. Eu gosto muito desta parábola, e toda vez que eu leio ela, eu aprendo algo. Lucas 15, verso 11 em diante, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, diga comigo, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olhem para mim, sabe, este pai da parábola era um pai amoroso, um pai presente na vida dos filhos, um pai cuidadoso. Mas de uma hora para outra, um dos filhos decide sair de casa. E por que ele decide sair de casa? Porque ele acredita em algumas mentiras. Quais mentiras, pastor? Ele acredita na mentira que é melhor viver longe da casa do pai, que é melhor viver longe da intimidade do pai, que é melhor seguir o seu caminho. Então ele chega para o pai e ele abre o seu coração. E quem ama dá liberdade. Esse pai amava tanto esse filho, que deu liberdade para ele seguir o seu caminho. Inclusive, o pai antecipa a sua herança. E diz o texto então que o filho sai de casa. Mas em um determinado momento, o filho cai em si, diz o texto. E quando ele cai em si, ele lembra de onde?
Ele lembra da casa do pai. Por que ele lembrou da casa do pai? Porque aquele pai gravou boas lembranças na memória daquele filho. Ele disse para si mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ei, eu aprendo aqui que boas lembranças podem te levar novamente ao propósito. Lá em casa nós temos o cuidado de gravarmos boas lembranças na memória da nossa família. Isabela, minha filha, quando tinha entre 8 e 9 anos, eu mandei flores da escola para ela. A professora, quando recebeu as flores, pensou que as flores eram para ela, estava completamente enganada. As crianças estavam no recreio, no intervalo, e quando elas voltaram, a professora disse: meninas, essas flores é para uma de vocês. Isabela disse: pai, nesse momento, o meu coração queria saltar para fora. Em seguida, a professora disse: Isabela Rostirola, essas flores são para você. Pai, eu não sentia mais as minhas pernas. Ei, eu fui o primeiro homem a mandar flores para minha filha. Nenhum outro homem na face da terra vai conseguir essa façanha. Nenhum outro homem. Ela tem 15 anos hoje. Daqui muitos e muitos anos, eu vou conhecer meu genro. E eu quero dizer para ele o seguinte: vou conhecer. E eu quero dizer para ele o seguinte: olha, aqui em casa você pode ser o terceiro a mandar flores para Isabela. Primeiro fui eu, segundo foi o irmão dela, e terceiro pode ser você. Boas lembranças. Michele, minha esposa, quando completou 37 anos, eu dei 37 presentes para ela. Olha as mulheres aí, ó. Avivamento aqui em Lisboa, hein? Os homens estão pensando: o que o Fábio e a Rafa por que eles foram convidar esse cara aí, que nos primeiros 10 minutos já me gerou uma despesa enorme? Os homens estão pensando, mas as mulheres estão pensando assim: eu vejo que esse pastor do Café com Deus Pai é profeta. Amém ou não amém, mulheres? Mas um homem nunca coloca o outro homem em uma saia justa. Quando eu completei mês passado 45 anos, Michele me deu 45 presentes. Então tem presente para todo mundo. Boas lembranças. Esse filho volta para casa, e quando ele está diante do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Até aí tudo bem, ele está completamente arrependido, e o arrependimento te lança novamente ao propósito também. Só que esse filho continua sua fala e acredita ainda em uma mentira. Ele diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos ou empregado. Ele acreditava na mentira que ele nunca mais poderia ocupar a posição de filho. Só que esse pai não dá ouvidos para esta mentira e diz para os seus servos: depressa, tragam vestes novas e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, matem-no, o novilho gordo, e vamos fazer uma festa, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Só que esse pai tinha um outro filho que não sai de casa, que permanece em casa, mas que também acreditava em algumas mentiras. Quando ele se aproxima da festa, ele fica indignado. O pai vai ao seu encontro e ele diz: como assim, pai? Como assim? O Senhor festejar a volta deste teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas? A mim nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, este teu filho, tu matas o novilho gordo e faz uma festa. Como assim, pai? Como assim? O pai olha para ele e diz assim: filho, tudo que o pai tem é seu, é só desfrutar. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode conhecer a Deus, você pode ocupar uma cadeira de uma igreja,
Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus Pai, você não desfruta daquilo que já está disponível. Não é que os céus vão se abrir, não, os céus já estão abertos. Não é que Jesus vai morrer na cruz do Calvário, não, Ele já morreu e Ele já levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos curados, sarados, libertos para viver a liberdade do céu na terra. Esse filho não sai de casa, ele está próximo do pai, mas ele não tem intimidade, e por não ter intimidade, ele não desfruta daquilo que ele tinha direito. Não basta estar perto, não basta conhecer, é preciso ter intimidade. Ambos os filhos, o que sai de casa e o que permanece em casa, eram dirigidos por mentiras. Ambos os filhos eram dirigidos por mentiras. E eu te pergunto nessa noite: o que dirige você? O que dirige a sua vida? Quais mentiras você tem acreditado a seu respeito? Que você não é capaz, que você não consegue, que você não é feliz e nunca vai ser? Quais mentiras? Que o seu casamento não tem mais jeito, que você não ama mais? Quais mentiras? Amar vai muito além de um sentimento. Amar é uma decisão. Eu decido amar a minha esposa. Quais mentiras estão dirigindo você? Não, pastor, não tem nenhuma mentira me dirigindo. Entenda uma coisa: todo indivíduo é dirigido por alguma coisa. Talvez não sejam mentiras, mas talvez o que está dirigindo você é o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício dos jogos. Não, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo e eu não jogo. Então talvez seja o vício da pornografia. A pornografia vicia mais do que a cocaína. A Ariane está aqui, ela sabe. Ela trabalha com pessoas viciadas. Tudo que você perde o controle te controla. Não, pastor, eu não tenho nenhum vício. Então talvez você está sendo dirigido por uma mágoa. Alguém te feriu, alguém te magoou. Talvez você, mulher, foi traída e você disse para você mesma: eu nunca mais vou confiar em um homem. Ou talvez você, homem, foi traído e você disse: olha, eu nunca mais vou confiar em alguém. Talvez você não foi traído pela sua esposa, mas talvez por um amigo. Ou talvez não seja uma traição, talvez seja um abuso que você sofreu na infância, na adolescência, na juventude, e até hoje esse abuso dirige você. Ou talvez não seja um abuso, talvez seja um diagnóstico ruim que você recebeu de uma doença que está momentaneamente no seu corpo. E a partir do momento que você recebeu essa notícia passou a dirigir você. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser na morte. Eu não sei, eu quero que você personalize essa mensagem para a sua realidade. A pergunta nessa noite é: o que dirige você? São mentiras? São vícios? São feridas? São traumas? São circunstâncias contrárias? Responda para você mesmo, para você mesma. Toda realidade transformacional se inicia com perguntas. Toda realidade transformacional se inicia com perguntas. Entenda uma coisa nessa noite: todos nós, sem exceção, todos nós fomos criados para sermos íntimos de Deus Pai.
Quando você é íntimo, íntima, você opera a partir da sua identidade de filho. Ou seja, você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Quando você é íntimo, quando você é íntima de Deus, você descobre o propósito para o qual você nasceu e você segue o seu destino. Não tem como seguir o seu destino sem descobrir o propósito, e não tem como descobrir o propósito sem ser íntimo, íntima de Deus Pai. Quando você não é íntimo, íntima, você opera a partir das suas circunstâncias, a partir das opiniões alheias, a partir das mentiras. Você já ouviu falar que uma pessoa ferida fere? Que uma pessoa magoada magoa? Porque você só entrega aquilo que você recebe. Por muitos anos eu, Júnior, fui dirigido por circunstâncias contrárias, por opiniões alheias. A sua opinião me definia. E isso fez com que eu caminhasse para longe do propósito para o qual eu nasci por muitos anos. Por exemplo, na infância, os rapazes da escola diziam que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E isso fez com que eu me tornasse em uma criança, em um adolescente, em um jovem completamente paralisado fisicamente. Eu comecei a andar assim, de cabeça baixa. Se eu encontrasse alguém na rua, eu ficava parado, e eu só continuava se não tivesse ninguém por perto. Eu sou um improvável para estar aqui ministrando para uma plateia tão grande. O fato é que hoje a sua opinião não me define, porque hoje eu sou dirigido pela minha identidade, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu descobri meu propósito e eu estou seguindo o meu destino. Mas por muitos anos eu agi neste lugar. Por muitos anos eu fui dirigido por circunstâncias contrárias, por opiniões alheias, por mentiras. Eu acreditei na mentira que eu não sabia andar, e essa mentira passou a ser uma verdade. Uma verdade. Entenda uma coisa: todos nós nascemos para sermos íntimos. Deus tem um propósito na sua vida. Sem um significado, a vida não tem relevância, não tem esperança. Então você precisa decidir ser dirigido pelo propósito para o qual você nasceu, ou ser dirigido pelas circunstâncias contrárias. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Se o senhor conhecesse, eu sofri demais. A vida para mim não foi fácil. Tudo bem, você tem dois caminhos: se vitimizar uma vida inteira, chorar uma vida inteira, ou se permitir ser curado, curada nesta noite e viver o propósito para o qual você nasceu. Eu estava falando com a Ariane e ela estava testemunhando, e ela disse que em algumas áreas da vida dela ela foi muito ferida, mas ela foi resiliente, ela se permitiu ser curada, e hoje o testemunho dela cura. Ou seja, aonde foi a sua maior dor, hoje é seu maior testemunho. Glória a Deus por isso. Você tem também a mesma oportunidade. Então, entenda uma coisa nessa noite: ser dirigido por propósito parte do princípio de saber quem você é. Ou seja, você realmente ser curado verdadeiramente. Parte do princípio de saber quem você é, resolver o problema que está no seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não são as contas para pagar na segunda-feira, não é o seu cônjuge, não é a sua família, não. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. A humanidade não tem intimidade com Deus, a humanidade não reconhece Deus como Pai. Então a humanidade age a partir das circunstâncias, a partir das mentiras. Dias atrás eu estava lendo uma reportagem de um homem aqui em Paris que diz que é um cachorro, que é um animal. Ele se nomeia dessa forma, se denomina desta forma, e ele estava mordendo as pessoas em Paris. Sabe o que é isso? Esse homem
não tem intimidade com Deus, então ele não sabe quem ele é, a identidade dele está completamente distorcida. E se você for ver o histórico familiar, ele deve ter sofrido muito, e se tornou um ser distorcido. Então, entenda uma coisa nessa noite: você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem resolvida. É aquilo que eu falei, descobrir sua identidade faz você operar a partir de quem você nasceu para ser, e não a partir das suas circunstâncias contrárias. Então, até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Pastor, eu não sei quem eu sou. Eu quero te ajudar nessa noite. Você concorda comigo que toda semente tem um DNA de algo extraordinário, sim ou não? Então, se eu pegar uma semente de uma árvore frutífera e eu lançar esta semente nesta plataforma, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? Por que não? Porque ela não foi criada para estar aqui. Mas se eu pegar a mesma semente e eu lançar em terra fértil, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? Uma semente dá quantos frutos? Centenas e milhares. Ei, se uma semente tem o DNA de algo extraordinário, imagine você, que foi criado ou criada à imagem e semelhança de Deus. Eu quero te lembrar nessa noite que você tem o DNA de Deus Pai plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Então, por que se diminuir? Por que ser dirigido por mentiras? Por que ser dirigido por circunstâncias contrárias, por opiniões alheias? Ei, você tem o DNA de Deus plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Mas assim como uma semente fora da terra fértil não pode germinar, crescer, florescer e frutificar, você fora da presença de Deus Pai nunca cumprirá o propósito para o qual você nasceu. Uma semente fora da terra nunca passará de uma semente, mesmo carregando dentro de si algo poderoso, nunca passará de uma semente. Ela só cumprirá o propósito para o qual foi criada em terra fértil. Ei, você fora da presença de Deus Pai nunca passará de uma promessa, nunca cumprirá o propósito para o qual você nasceu. O fato é que muitas vezes a falta de intimidade com Deus, a falta de um relacionamento com Deus Pai, gera dúvidas nas pessoas. Por isso há tanta gente perdida, questionando certas coisas que lhes sobrevêm. Marque isso para a vida. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem muita gente empurrando com a barriga. Tem muita gente que não tem mais prazer de viver. A vida perdeu a graça, perdeu o sentido. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Este jovem estava completamente perdido. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. O meu bisavô, um imigrante da Itália, foi morar em Gramado, no Rio Grande do Sul. E ele conheceu uma imigrante da Itália também, chamada Palmira, se casou com ela, e eles tiveram 19 filhos. Bastante filhos, né? Meu avô fez certinho. Sabe, eu como pastor, eu atendo muitos casais. E quando eu atendo um casal de namorado, eu digo assim: olha, vocês não podem fazer sexo, vocês precisam esperar. Quando eu atendo um casal casado, eu digo: faça sexo.
Porque quem não pode fazer está fazendo, e quem pode fazer não faz. O mundo está estranho. Mas eu não vou falar sobre casais agora, sobre esse tema sexualidade. Vou deixar isso aí para a Ariane. 19 filhos. Ei, papai, mamãe, preste atenção. Filhos não vêm prontos. Filhos se constrói. Dos 19 filhos, um deles é o meu avô, chamado Atílio, que cresceu nesse lar disfuncional, presenciou a sua mãe sendo violentada. A minha bisavó era tão violentada que o meu bisavô esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. O meu bisavô, ele se tornou um homem alcoólatra, dirigido pelo vício. E o meu avô presenciou tudo isso. Ele cresceu, se tornou um homem, se casou com a minha avó Adelina e replicou tudo aquilo que o pai fazia. Ele se tornou um homem alcoólatra e violento. O meu avô era tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo. Ele colocava ela dentro de barril de vinho e jogava morro abaixo. Ela vai morrer aos 26 anos de idade e ela vai deixar 3 órfãos. O mais velho era o meu pai, que ainda era uma criança, que parte da sua infância presenciou a sua mãe sendo violentada, presenciou o vício de seu pai. Ele se tornou um homem, se casou com uma mulher lindíssima chamada Edith, minha mãe. E no dia do casamento, ele apareceu alcoolizado. O meu pai vai se tornar exatamente daquilo que o pai dele era, que o avô dele era, alcoólatra e violento. O meu pai era tão violento que ele desfigurava o rosto da minha mãe. Já nas primeiras semanas de casada, minha mãe começou a ser violentada. Minha mãe não podia voltar para a casa dos pais, aonde era tratada como uma princesa, porque meu pai a ameaçava, dizendo que se ela voltasse, ele a mataria. Então minha mãe tem que ficar presa nesse casamento. Minha mãe está desesperada, ela não tem saída, ela precisa ficar neste casamento. Então, passado um tempo, meu pai diz para minha mãe o seguinte: Edith, se você engravidar, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe, confiando no meu pai, decide então engravidar. E quando ela está grávida de 7 meses, o meu pai bate tanto nela, inclusive na região da barriga, que ela entra em trabalho de parto no mesmo instante. Nasce o meu irmão, mas dura apenas 24 horas. Agora minha mãe está com o filho morto nos braços, o filho da esperança, o filho que mudaria o seu lar, o filho que mudaria o meu pai. Minha mãe tem que enterrar. Minha mãe está arrasada. Minha mãe enterra o meu irmão, volta para casa, e meu pai continua dizendo: Edith, se você engravidar novamente, eu prometo que eu deixo de beber. Então minha mãe tenta uma segunda gravidez, e quando ela está grávida de 8 meses, o meu pai chega em casa, bate tanto nela, que deixa ela completamente desfigurada. Minha mãe disse que por 15 dias, ela se alimentou só por canudinhos. E se não bastasse, ele jogou 2 baldes de água fria. Nós moramos no sul do Brasil, uma região fria. Jogou 2 baldes de água fria e fez ela dormir molhada, toda machucada. Pela manhã, minha mãe estava entrando em trabalho de parto, que durou 8 dias. E no 8º dia, nasceu meu irmão. Mas meu irmão nasceu com muitos problemas de saúde, não podia ser diferente. Então o meu irmão teve que ficar hospitalizado por algumas semanas. Só que depois de algumas semanas, ele ganhou alta, minha mãe levou para casa, minha mãe estava feliz. Meu irmão vinha crescendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e quando meu irmão completou 4 meses de idade, minha mãe deu de mamar, colocou no berço, e para surpresa dela, pela manhã, quando ela foi no berço pegar ele estava morto. Minha mãe agora está com o filho morto nos braços, o filho que era a única razão de sua vida,
a vida não fazia mais sentido para ela. Ela queria partir junto com o filho. Naquela época o velório era feito em casa e o caixão também era produzido no quintal de casa. Minha mãe tem quase 80 anos e até hoje ela escuta o barulho das marteladas fabricando o caixão do filho. Se coloque no lugar dela. Minha mãe não tinha nenhuma foto do meu irmão, mas no dia do velório ela chamou um fotógrafo para fazer uma foto, e eu trouxe a foto para mostrar para vocês. Esse era o meu irmão, que morreu aos 4 meses, vítima de um lar completamente disfuncional. Os médicos falaram que quando ele nasceu e ficou internado, ele nasceu com um problema no coração, que para os médicos estava solucionado, mas por estar em um ambiente completamente violento, porque a casa da minha mãe era uma situação muito difícil. O meu pai era muito violento e era todos os dias a polícia lá em casa. Então, por ele estar em um ambiente muito violento, os médicos falaram para a mãe que isso provavelmente levou ele a óbito. Minha mãe tem que enterrar o meu irmão. Minha mãe está arrasada. Minha mãe enterra o meu irmão, volta para casa, e meu pai continua dizendo: Edith, se você engravidar novamente, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe tenta uma terceira gravidez, e chega o dia do nascimento da minha irmã Rosana. Rosana nasceu, mas Rosana nasceu com muitos problemas de saúde. Não podia ser diferente. Minha mãe era violentada durante toda a gestação. Então Rosana teve que ficar hospitalizada 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. E quando Rosana completa 9 meses de idade no hospital, minha mãe recebe a notícia que ela tinha partido. Minha mãe está em frangalhos, minha mãe está arrasada, depressiva. A vida para ela não faz mais sentido. Minha mãe enterra minha irmã, volta para casa, e meu pai continua dizendo: Edith, se você engravidar novamente, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe decide não acreditar mais no meu pai. Mas depois de alguns anos, minha mãe decide adotar a minha irmã mais velha, a Kátia, uma criança crescida de 1 ano e meio de idade. Minha mãe leva para casa, acreditando que o meu pai realmente mudasse, mas na verdade ele só vinha piorando. Agora era minha mãe e minha irmã correndo do meu pai. Meu pai era muito violento, inclusive com ela. Minha mãe está dormindo na rua, em algumas vezes nas casas dos vizinhos. Minha mãe está desesperada. Só que chega um dia, o meu pai olha para minha mãe e diz assim: Edith, se você engravidar de um filho homem, eu prometo que eu deixo de beber. Se você me der um filho homem, eu prometo que eu deixo de beber. Então minha mãe decide uma 4ª gravidez. E quando chega o dia do nascimento, para surpresa dela, nasce a minha irmã Cristiane. É uma menina. Agora é minha mãe e 2 meninas correndo do meu pai. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez e nasce a minha irmã Michele. Agora é 3 meninas e minha mãe correndo do meu pai. Minha mãe está desesperada. E quando eu tinha 17 anos, minha mãe olhou para mim e disse: filho, você foi um acidente. A mãe não queria mais engravidar, e eu já conhecia Deus nessa época. E eu falei para a mãe o seguinte: mãe, antes que eu chegasse no seu ventre, Deus Pai já tinha sonhado comigo. Eu quero dizer para você nessa noite: se algum dia você ouviu dos seus pais que você não foi planejado, que você não foi sonhado, você é um sonho de Deus realizado. Você é um sonho de Deus realizado. Nasceu o Júnior, o filho homem, mas o meu pai não cumpriu com o combinado. E entrando agora na minha história, não tinha como entrar na minha história sem falar um pouquinho da minha família. A minha primeira surra foi aos 7 meses de idade. Eu estava na cama com a minha mãe dormindo, era madrugada, e meu pai chegou alcoolizado e pediu para minha mãe tirar eu da cama. Só que minha mãe tentou argumentar
para que eu ficasse com eles. Estava muito frio, eu estava ferrado no sono e não deu tempo. Meu pai tirou a cinta, começou a me bater, me jogou no berço e impediu minha mãe de me acudir. E só pela manhã minha mãe pôde me pegar no colo e minha mãe disse que eu estava todo marcado. E sabe, por ter nascido num lar tão difícil, eu me tornei uma criança completamente problemática, uma criança completamente introvertida. Eu só conseguia me relacionar com a minha mãe, eu só conseguia falar com ela, me relacionar. Por exemplo, eu não consegui participar do jardim de infância. Por quê? Porque as poucas vezes que minha mãe foi me deixar no jardim de infância, eu criei uma dor na barriga tão forte que eu me rolava no chão, cheguei até a ficar internado. Minha mãe disse, os médicos não acharam o problema. Claro, meu problema era completamente psicológico. Pense comigo, toda vez que meu pai chegava em casa, minha mãe dizia, correm, ele está chegando. E ele já vinha quebrando tudo. Meu pai era mais magro do que eu, mas o meu pai era um homem tão forte que muitas vezes ele deixou caído policiais na frente da nossa casa. Ele era mecânico. Para você ter uma noção, você que conhece um chassi de caminhão, o meu pai encaixava sozinho um chassi de caminhão, de tão forte que o italiano era. Ele era terrível. Então, quando ele chegava, ele já vinha quebrando tudo. A nossa casa sempre foi toda quebrada, não tinha porta, não tinha janela, era uma casa toda quebrada. Então, toda vez que o pai chegava, minha mãe dizia, corre, ele está chegando. As minhas irmãs, que eram maiores, corriam na frente, e eu, que era o caçula, o menor, minha mãe me pegava no colo. Então, o colo da minha mãe sempre foi meu porto seguro. Como ficar num jardim de infância onde minha mãe não estaria presente? Então, eu não consegui participar. Mas aos 7 anos, minha mãe me obrigou a ir para a escola. E a escola foi muito difícil. Por eu ser introvertido, eu virei o saco de pancada dos rapazes. Então, em casa era uma situação muito difícil, e na escola não era diferente. Porque eu lembro de cenas, no término da aula, os rapazes me chutando, eu caído no chão e eu não tinha nenhuma expressão. Então eu apanhei muito na escola. Por exemplo, eu não sei jogar futebol. No país do futebol. Eu não sei jogar, porque as poucas vezes que eu me aproximei dos rapazes para jogar futebol na escola, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E como eu falei para vocês, essas mentiras se tornaram verdades na minha vida. E os anos se passaram e eu só vinha piorando. Só para você ter uma noção, aos 22 anos de idade eu já era casado com Michele. Para você entender, eu tenho uma irmã Michele e a minha esposa é Michele também. Eu tinha 22 anos, casado, eu tinha um carro. Eu só descia do meu carro se não tivesse ninguém por perto. Porque na minha mente eu não sabia andar. Eu fui muito ridicularizado na escola. Quantas vezes os rapazes tiraram a minha calça e uma escola inteira debochou de mim. E eu não tinha nenhuma expressão. Então era muito difícil para mim. Em casa nós dormíamos na rua ou nas casas dos vizinhos. E quando eu ia para a escola, eu ficava tão nervoso que muitas vezes eu fazia tudo na calça, do nervosismo, porque eu sabia que no término da aula eu ia apanhar. Isso foi aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, aos 11, aos 12 e aos 13 anos o Júnior ficou no fundo do poço. Eu entrei numa depressão profunda e eu desisti da escola. Eu não consegui mais. E eu disse para minha mãe, mãe, eu não consigo mais. Minha mãe tentou me forçar a ir para a escola, mas eu não conseguia mais. Eu não saía mais da minha cama. E no meu quarto foi muito difícil. O meu pai nessa época não trabalhava mais, ele estava doente por conta do álcool. Minha mãe fazia blusas de lã e ela era sacoleira. Então ela tinha que sustentar a casa e o vício do pai também. Então minha mãe saía cedo, meu pai também saía para o boteco, ficava o dia inteiro no boteco e voltava à noite quebrando tudo. Então enquanto meu pai estava fora, eu ficava trancado no meu quarto. E no meu quarto eu comecei a desenvolver
outros problemas, eu comecei a acreditar em outras mentiras. Por exemplo, os meus olhos são claros porque eu sou muito parecido com a minha mãe, e os olhos do meu pai eram escuros. Eu comecei a acreditar na mentira que meu pai não me amava porque eu não era parecido com ele. Nos dias de hoje as crianças se cortam, eu não me cortava, eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos. Os meus cabelos eram claros porque os cabelos da minha mãe eram claros e os cabelos do meu pai eram escuros. Então eu tentava arrancar os meus cabelos, eu estava completamente enlouquecido. Eu odiava ser parecido com a minha mãe. Eu quero mostrar para vocês uma foto, o quanto eu sou parecido com a minha mãe. Olha só, minha mãe é linda ainda, né? Quase 80 anos ela tem. E olha o meu pai. O meu pai tinha uma carteirinha, o meu avô também tinha essa carteirinha, o meu bisavô tinha essa carteirinha, era a carteirinha de pinguça. Eles tinham o orgulho de serem cachaceiros. E o meu pai era moreno, meu pai era completamente diferente. Só que eu, por desejar tanto ter um pai, nessa época, eu desenvolvi um sentimento de inveja tamanho, que quando eu dormia nas casas dos vizinhos, eu desejava aqueles pais. Tinha um vizinho meu que tinha um pai que era caminhoneiro, e toda vez que o pai dele chegava de viagem, ele corria, vinha sentado no colo do pai, dirigindo o caminhão e buzinando, e eu dizia, por que ele não é meu pai? Eu queria muito ter um pai, eu almejava muito. O meu pai nunca me pegou no colo, minha mãe disse que nunca me tocou, desde quando eu nasci, a não ser para bater. E sabe, foi nessa época, aos 13 anos, que eu estava na frente da minha casa, olhando os rapazes jogar bola. Eu gostava muito de olhar, talvez eu seria um jogador de futebol, que uma vizinha se aproximou e me fez um convite de ir à igreja, e eu aceitei. E quando eu entrei na igreja, aos 13 anos, eles estavam cantando uma canção, e eu quero compartilhar o refrão dela com vocês. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos juntos, cante e diga: pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quando eu ouvi casa de Deus onde flui o amor, eu fui tocado. Na minha casa não tinha amor. Naquela noite o pastor estava ministrando sobre o amor de Deus Pai, e no final o pastor fez um convite: alguém aqui quer se entregar totalmente a Deus? Eu estava no último banco, eu era muito introvertido, muito paralisado, e eu me coloquei de pé. Eu tinha que ir à frente. Eu estava muito chateado com Deus, muito chateado com Ele. Então eu fui até o altar, eu me joguei no chão, eu comecei a chorar diante de Deus e questioná-lo o porquê que eu tinha nascido. Eu estava muito chateado com Ele. Eu comecei a falar para Deus o meu sofrimento na escola, o quanto eu fui ridicularizado, todos os nomes que você imaginar de ruim eu fui chamado, e aqueles nomes gritavam dentro de mim. Quantas vezes eu fui ridicularizado, onde os rapazes tiraram a minha roupa, e eu não tinha nenhuma expressão, então eu não sabia como sair daquela situação, e aquilo me deixava realmente
numa situação terrível. E eu comecei a falar para Deus o porquê sofrer tanto. Na minha casa não era diferente, meu pai era completamente violento, a polícia ia todos os dias lá em casa. Então eu estava questionando a Deus. Eu só não tirei a minha própria vida aos 13 anos porque eu não sabia. Se não tinha tirado a minha própria vida, não fazia sentido existir. E depois de eu ter chorado diante de Deus todas as minhas mazelas, as minhas feridas, Deus falou comigo. E pela primeira vez eu ouvi Deus. E depois de ouvir Deus, eu me coloquei de pé e eu não era mais o mesmo. Exteriormente ainda, eu era aquele menino completamente problemático, distorcido, paralisado. Mas interiormente algo tinha acontecido. Voltei para casa, falei para minha mãe: mãe, a senhora precisa conhecer a igreja que eu conheci. Minha mãe não deu ouvidos. Minha mãe tinha tantas outras preocupações. Minha mãe tinha que trabalhar fora, cuidar da casa, e para dormir nós tínhamos que cuidar, porque o pai uma vida toda andou com facas na cintura para matá-la. A vida da minha mãe era muito difícil, mas minha mãe não impediu eu de ir à igreja. Nessa época eu consegui uma bicicleta velha, caía a corrente 7 vezes para ir, 8 vezes para voltar. Mas lá estava o Júnior, fiel na igreja. Um ano depois, aos 14 anos, eu estava descendo as águas do batismo. Eu estava no processo, porque meu processo de cura foi moroso. Por que foi moroso? Porque eu não conseguia ver Deus como um pai. Então eu fui me abrindo aos poucos. Foi dos 13 anos aos 22 anos, meu processo de cura. Só que aos 14 anos eu tinha decidido descer as águas do batismo. Convidei minha mãe, minhas irmãs, elas não foram, mas lá estava o Júnior. Eu sabia que aquele que começou a boa obra era fiel e justo para terminar. Eu trouxe uma foto para vocês, eu aos 14 anos. O meu pastor, ele era um homem baixo. Eu aos 14 anos eu batia no ombro dele. Eu era um toquinho assim. E até os meus 18 anos eu permaneci nesse tamanho. Até o meu crescimento foi comprometido por conta das feridas e traumas que eu tinha. E conforme Deus foi me curando, eu fui crescendo fisicamente. Tanto é que as pessoas que me conheceram na época, inclusive na escola, não acreditam que realmente é a mesma pessoa. Desci as águas do batismo. Meses depois, meu pai começou a ficar doente. Meu pai começou a se entrevar todinho. Ele ficou todo entrevado assim, os braços, as mãos, os pés vieram parar aqui na barriga. Meu pai ficou no amontoado de ossos, no fundo de uma cama. O meu pai era tão ruim que minha mãe ia dar um prato de comida para ele. Quando ela dava as costas, ele dava um jeito de jogar o prato de comida nela. Ele fazia tudo na calça, ele passava nele, na roupa de cama para ela limpar. E minha mãe decidiu cuidar do meu pai. 2, 3 banhos no dia. Minha mãe pegava ele no colo e botava debaixo do chuveiro. Ele estava só no osso e na pele, um amontoado de ossos. E por um bom tempo minha mãe cuidou dele. Só que um certo dia, final de tarde, meu pai chamou a minha mãe e todos os filhos. E quando rodeamos a cama do pai, notamos: o pai estava partindo. E eu precisava falar de Jesus para ele, porque o meu pai era um homem bom, o meu pai não era um homem ruim. Ele operou a partir das circunstâncias. Ele foi tão vítima quanto eu. O fato é que eu, Júnior, tive um encontro com Deus e operei a partir da minha identidade de filho. E eu paguei o mal com o bem, o meu pai não. Como esperar algo de bom de um homem que viu sua mãe morrer aos 26 anos de idade, tão nova? Como esperar algo de bom de um homem que aos 9 anos teve que colocar a mochila nas costas e abandonar a casa do pai por tamanha violência? Como esperar? Ele só entregou aquilo que ele recebeu. Ele não teve encontro com Deus a tempo de ser transformado. Há uma diferença muito grande quando você é íntimo de Deus Pai. Você opera a partir de quem você nasceu para ser. Senão você se torna em um ser completamente deformado, distorcido, se é que eu posso dizer assim.
Meu pai precisava conhecer Jesus. Então eu começamos a falar. E pela primeira vez eu vi meu pai chorar. E meu pai se entregou a Jesus. E ele olhou para minha mãe e disse: Dite, eu quero te pedir perdão pelos 28 anos que eu te fiz sofrer. Eu quero te pedir perdão pelas mortes dos nossos filhos. E quando meu pai começou a falar dos meus irmãos, a língua dele começou a enrolar. Notamos que ele começou a passar mal. Então chamamos a ambulância levou meu pai para o hospital. Ele ficou 15 dias internado. Depois de 15 dias ele voltou para casa, mas ele voltou dentro de um caixão. Meu pai morreu aos 54 anos, quando eu tinha 14 anos. Enterramos o pai, voltamos para casa, começamos a andar nos cômodos da casa. Era uma casa toda quebrada, era uma casa muito engraçada. E eu disse para minha mãe, sabe, Mac? Eu disse para a mãe assim: mãe, um dia Deus vai me dar condições para construir uma casa para a senhora. Os anos se passaram e Deus não se esqueceu. Tem 3 meses que eu comprei um terreno e eu comecei a construção da casa da minha mãe. E sabe, a impressão que eu tenho é que minha mãe está no final da vida dela, com quase 80 anos. Mas eu aprendi uma coisa: nunca é tarde para sonhar com Deus. Minha mãe parece uma criança. Dias atrás ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo: filho, eu não consigo dormir. Eu disse: por que, mãe? Eu fico olhando a casa, ficou tão linda, né, filho? Parece aquela criança que ganhou uma boneca. Minha mãe está assim. Um ano depois, eu precisava levar minha mãe para a igreja. Minhas irmãs todas estavam machucadas. Minha mãe, minhas 3 irmãs e os meus 3 cunhados, todos estavam descendo as águas do batismo na minha igreja. E eu estava na plateia celebrando a Deus. Deus estava começando algo tremendo na minha vida, na minha família. No mesmo ano eu disse para minha mãe: mãe, eu quero voltar a estudar. Eu já estava 2 anos longe da escola. Agora eu consigo, mãe, eu tenho Deus. Eu só peço para a senhora uma coisa: não me matricule na mesma escola que eu estudei na infância. Eu tinha muitos traumas daquela escola. Então minha mãe me matriculou em uma outra escola. E mal eu sabia que essa outra escola seria pior do que a primeira. E eu apanhei até os meus 19 anos de idade. Eu lembro que eu já era um jovem, calado, eu não tinha amigos. E sabe, Mac, hoje ser teu amigo eu fico muito honrado, cara. O Fábio, os demais aqui estão. Eu fico muito feliz da quantidade de amigos que Deus tem me dado, porque até os meus 22 anos eu não tive um amigo. Ninguém queria ser meu amigo, porque eu era muito esquisito. Eu não falava, eu não conseguia me relacionar direito, eu tinha muitos problemas. Então na escola, aos 17, aos 18, eu lembro de cenas, os rapazes me chutando, eu indo para minha casa, baixando minha calça, e Deus falava para mim assim: filho, um dia tudo isso vai passar. E passou. E aos 19 anos, eu estava me formando e eu disse para mim mesmo: eu nunca mais entrarei numa sala de aula. Era uma mentira que eu acreditava. Só que nessa época eu tinha conhecido Michele, minha esposa. Michele tinha decidido namorar comigo. Dias atrás eu perguntei para ela: o que você viu em mim? Eu era muito esquisito. Eu não falava, mal e mal andava. Tinha 25 quilos a menos. O que você viu em mim? Você investiu na planta, eu disse para ela. Ela disse: não, eu vi em você um jovem de Deus. E por isso que Deus colocou no meu coração que você seria o meu esposo, pai dos meus filhos. E Michele é filha única. Então Michele foi criada de uma forma toda especial. E Michele é muito autêntica. Você pode falar o que quiser dela, ela vai dormir a noite toda. E ela disse: não, agora você vai fazer uma faculdade. Eu disse: eu não consigo. Até então eu não tinha feito uma prova, eu não tinha apresentado um trabalho. As professoras me passaram por pena, porque até os meus 19 anos eu não aprendi nada. E eu entrei na faculdade, meu sogro e minha sogra me ajudaram.
Ele é professor. Então ele me deu aula de português. E até hoje, aos 45 anos, eu corro atrás do prejuízo. Foram muitos anos sem aprender nada. Mas eu consegui fazer uma faculdade, depois eu fiz uma segunda faculdade, uma pós-graduação. E até hoje eu busco aprender. Eu aprendi uma coisa também: nunca é tarde para recomeçar com Deus. Nunca é tarde. Aos 22 anos, Michele tinha decidido se casar comigo. Então eu estava no altar. Eu estava feliz porque mais uma mentira estava caindo por terra. Que eu nunca teria uma família. E eu acreditava nessa mentira. Que eu nunca teria uma família. Que eu nunca teria uma esposa. Michele tinha decidido se casar comigo. Eu estava muito feliz. Cada passo que Michele dava naquele tapete vermelho era como se ela pisasse na mentira. Que eu nunca teria uma esposa. Naquela noite Deus estava me dando uma família linda. 1 ano e meio depois eu estava na maternidade, estava nascendo meu filho. E eu lembro que eu levantei ele para o alto e eu disse: Pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não tem. Eu não sabia ser pai. E eu pedi para Deus me ensinar. E eu fui um excelente pai para o João Pedro e para a Isabela. E tenho sido um excelente pai. O João Pedro tem 2 anos que se casou. Eu trouxe uma foto dele e da esposa dele. Eu não tenho tempo para compartilhar, mas ele pediu para que eu fizesse o casamento dele. E aconteceu algo extraordinário do casamento do João Pedro. No dia do casamento, ele escolheu se casar em Gramado, no Rio Grande do Sul. E ele escolheu uma antiga vinícola, num campo aberto. Seria a cerimônia e no casarão antigo, os convidados seriam recepcionados para a janta. Só que no dia do casamento começou a chover muito. Então deu 4 horas da tarde e a chuva caía. E nós estávamos com um problema seríssimo. Os convidados já estavam todos nesse ambiente que seria a janta, nessa casa antiga. E não poderíamos começar a cerimônia dessa forma, né? Com a chuva que estava caindo. Então deu 4h30, deu 5 horas, deu 5h30, deu 6 horas e nada. Quando começou a anoitecer, eu comecei a ficar desesperado. Então eu fui até nessa janela atrás do bolo e eu olhei para o campo e eu visualizei tudo aquilo que nós tínhamos preparado. E eu fechei meus olhos e eu disse: Pai, faça alguma coisa. É o casamento do meu filho. Eu comecei a chorar. E Deus falou para mim: filho, eu quero dizer para ti que eu estou no controle de todas as coisas. E eu quero te lembrar de algo que você esqueceu. E Deus falou para mim: há 130 anos atrás, o seu bisavô chegava neste lugar, nesta região, em Gramado. E eu trouxe você e o seu filho para reconstruir a sua história. Aonde começou uma família completamente destruída, eu estou reconstruindo a sua história. E nunca mais haverá um viciado, um violento e um abusador na sua família e na sua descendência. E quando eu abri os olhos, não tinha mais chuva. O casamento foi incrível. Eu não tenho tempo para falar porque que Deus falou que nunca mais haveria um abusador. Mas só para você entender, eu não sabia, mas eu fui descobrir há 6 anos atrás, quando eu escrevi meu primeiro livro, que se chama Encontrei um Pai, que minha mãe foi abusada durante toda a vida de casada com meu pai. E meu pai começava uma relação sexual 9 horas da noite e terminava só no outro dia de manhã. E para mim foi muito difícil. Quando minha mãe falou, eu fechei meus olhos e o inimigo falou nos meus ouvidos: você não pode perdoar o seu pai era um monstro. Mas ao mesmo tempo eu estava entrando no quarto do meu pai, aos 14 anos. E eu visualizei meu pai e ouvi a sua voz. E ele dizia: Edith, eu quero te pedir perdão pelos 28 anos que eu te fiz sofrer. Quando eu abri os meus olhos na minha sala, olhei para minha mãe e disse: mãe,
o pai já foi perdoado. Eu notei que o diabo mais uma vez queria paralisar a minha vida, porque o não perdoar é você sepultar os propósitos de Deus na sua vida, as promessas de Deus na sua vida. Então eu abracei minha mãe e superamos mais essa. Aos 23 anos eu tive João Pedro, aos 29 eu tive Isabela. Minha esposa nessa época recebeu uma herança do pai biológico, porque ela foi criada pelo padrasto. E ela recebeu uma herança muito significativa. A nossa vida mudou da água para o vinho. Éramos pobres e de repente nós estávamos com muito dinheiro. Só que no dia do nascimento da Isabela, Michele pegou na minha mão e disse: agora você pega todo esse dinheiro da herança e oferta na obra de Deus. E nós começamos uma obra na cidade de Itajaí, com toda a herança da minha esposa. Plantamos a igreja e começamos obras sociais. Eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje nós temos um orfanato, um abrigo de crianças de 0 a 12 anos. Mais de 3.000 crianças foram destinadas a famílias saudáveis. Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, hoje nós temos um orfanato, um abrigo de adolescentes de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado, abrimos um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras de vírus HIV, onde a família não quer mais. Eu cuido dessa mulher até a morte, porque eu sei o valor de um viciado. Eu que passei por necessidade, abrimos um mercado solidário, onde famílias carentes são cadastradas e elas mesmas vão no nosso mercado, pegam os carrinhos e fazem as compras. Não é o Júnior dando um sacolão, mas é o pai comprando a bolacha para o filho e gravando na sua memória boas lembranças. Eu que nunca pratiquei esportes, porque até os meus 22 anos eu fiquei paralisado, acreditando na mentira que eu não sabia andar e nem correr. Temos alguns projetos de esportes. Eu que tive problema seríssimo com a escola, compramos um terreno no Haiti, mais de 200 crianças estão nas escolas no Haiti, onde nós pagamos, e a nossa missão agora é construir uma escola no Haiti. Aquele menino que não tinha amigos, hoje tem diversos amigos. Aquele menino que acreditou na mentira, que nunca teria uma família, Deus me deu uma família. Eu quero mostrar para vocês a minha família. Essa é minha família: João Pedro, Isabela, Gabriela, Isabela, Michele. Aquele menino que nunca apresentou um trabalho, hoje pastorei uma igreja com quase 10.000 membros na cidade de Itajaí. Eu trouxe a foto da minha igreja, que eu pastorei. Inclusive, alguns rapazes que me bateram na juventude, na adolescência, quando criança, fazem parte do meu ministério hoje. E sabe, o que mais me deixa feliz é que assim como Deus me curou, Deus curou eles também. Assim como eu venci, eles também venceram, e isso me deixa muito feliz. Aquele menino que realmente acreditava em tantas mentiras, hoje é amigo, esposo, pai, pastor, e quis Deus que também fosse autor do maior best-seller da história do Brasil, chamado Café com Deus Pai. Nunca na história do Brasil teve um livro que vendeu tanto quanto Café com Deus Pai. E sabe, eu não falo isso para me vangloriar, porque não vem de mim. Eu não sou tão bom assim de escrever um livro e vender 10 milhões de cópias. Se não for Deus, quem é? E Deus me deu a letra. Toda vez que eu vou escrever, Elsa, o devocional, eu me tranco na minha casa de praia, em Florianópolis, e eu peço para Deus não colocar nenhuma palavra que seja minha. Esse volume 6 agora que eu acabei de escrever, você não tem noção, os insights que Deus me deu, as revelações que Deus me deu, foi algo assim. É escrito debaixo de muito choro, de muita oração, de muito jejum. Minha equipe é uma equipe maravilhosa também, que está sempre intercedendo, buscando, viajando comigo, cooperando, para que a gente possa realmente levar a palavra para o maior número de pessoas. Então, eu louvo a Deus
por ser um instrumento hoje e poder ajudar pessoas. Sabe, eu não sei qual é a sua história, mas eu vim aqui nesta noite te lembrar que você tem o DNA de Deus plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. O que você vai receber a partir de agora é muito forte. Só pode vir de um lugar, dos céus. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você traga a lembrança de como foi a casa do seu pai. Quais lembranças você tem da casa do pai? Boas ou ruins? Boas ou ruins? Talvez o seu pai foi alcoólatra como o meu, ou talvez não. Talvez ele não foi alcoólatra, mas ele era ausente. E como você sente falta, ou sentiu falta, do abraço do pai, da presença do pai. Talvez ele até se fazia presente, mas ele nunca te abraçou. Ele nunca te abraçou forte. E como você queria ter a oportunidade de abraçá-lo agora. Talvez ele até te abraçava, mas ele nunca olhou nos teus olhos e disse: filha, eu te amo. Filho, eu te amo. E hoje você não consegue expressar tanto o seu amor por não ter recebido. Talvez você venha buscando para os seus vazios um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos. Talvez você venha buscando aprovação nas amizades. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que você não é pelo lado de dentro. Talvez até hoje você não conseguiu encontrar o seu valor. Talvez até hoje você não conseguiu encontrar o seu propósito. Talvez até hoje você não conseguiu ser feliz. Existem algumas feridas abertas que precisam ser fechadas. Eu não sei, eu não te conheço, mas uma coisa eu sei: existe um pai, e eu encontrei esse pai e tive a minha filiação completamente restaurada. É possível sim encontrar um pai. É possível sim encontrar um pai que nunca estará ausente. Nunca estará ausente. Como é difícil sentir a falta do pai. Só quem passou e que sabe. Como é difícil. Olhem para mim. Todos olhem para mim. Só quem passou e que sabe como é difícil sentir a falta do pai. Não é verdade? Você de azul, você está com o lenço na mão, se o seu pai tivesse dado a certeza que você foi a coisa mais importante que ele teve, teria sido diferente? Posso dar um abraço? Por gentileza. Você sempre foi importante. Nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus se fazia presente. Quantas mentiras vieram sobre os seus ouvidos? Deus me mandou lá de Santa Catarina para dizer para você o quanto você é uma filha amada. Ele nunca te abandonou. Se prepare, porque nessa noite Deus fala que fará grandes coisas em você e através de você. Nos momentos onde você se sentiu sozinho, sozinha ou melhor, Deus fazia presente. Há uma nova estação se iniciando, onde você vai viver novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. O Senhor te cura nessa noite de todas as feridas que foram abertas. As feridas que foram abertas. Em nome de Jesus, que o Senhor te cure de todas as feridas, todos os traumas nessa noite. O Senhor está te curando. O Senhor está te curando de todos os traumas. Todas as lembranças dolorosas nessa noite, Deus te cura. Deus te cura. E se prepare para viver o novo com Deus Pai.
Há um bálsamo de Deus vindo sobre a sua vida. Há um bálsamo de Deus vindo sobre você. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Olhem para mim, eu já estou finalizando. Eu sei que as horas se passam, eu só tenho mais 20 minutos. E aqui só acaba quando termina. Fechou? Ih, concordou? Não tá bem até as 11? Tô brincando. Olhem para mim. Quando eu estava caído no chão, aos 13 anos, Deus Pai falou 3 coisas para mim, eu quero deixar para vocês. Deus Pai falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Pela primeira vez alguém estava dizendo para mim que eu era importante. Deus estava dizendo para mim que eu não era aqueles nomes que me chamavam na escola, que eu não era aquela rejeição sofrida pelo meu pai. Deus estava dizendo tudo isso para mim. E Deus falou aos 13 anos quem eu iria me tornar. E como foi difícil acreditar em Deus, porque Deus falou para mim que Ele iria me usar e eu iria pregar no mundo inteiro. Como acreditar se as circunstâncias todas diziam não? Alguns meses atrás eu recebi uma placa do Spotify como o maior podcast do Brasil e o único brasileiro estando no top 10 mundial como o maior podcast do mundo. Quando eu recebi aquela placa, veio a lembrança dos meus 13 anos ouvindo Deus falar. Sabe, nunca limite Deus. Deus quer te esticar. Deus quer te levar, Deus quer te conduzir da melhor forma, onde você vai ser o melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho, uma melhor filha, o melhor amigo, uma melhor amiga. Deus quer nos esticar, então permita Deus fazer nessa noite em você. Talvez até hoje você se definiu pela rejeição. Rejeição é um episódio onde você foi criticado, humilhado, não amado, o pai tratou com indiferença. Rejeição é um episódio onde você presenciou muitas brigas dos pais, onde você se sente inseguro para o futuro, maltratado, abusado fisicamente ou emocionalmente, inferiorizado, não amado, comparado, indiferente, privado do básico. Talvez até hoje você se definiu pelo abuso sofrido na infância, na adolescência, na juventude. De alguma forma você vai querer compensar essas dores. Elas se manifestam primeiramente emocionalmente, mas no decorrer da sua trajetória ela vai se manifestar em uma disfunção conjugal, sexual, financeira. De alguma forma você vai querer compensar na comida, no sexo, no dinheiro. Talvez você está dizendo para você mesmo: mas pastor, o meu pai não foi alcoólatra. Mas quando os pais são inexistentes, os filhos se tornam solitários. Quando os pais são separados, os filhos se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos demais, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios, os filhos se tornam carentes. Quando os pais são liberais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos se tornam materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. Eu não sei onde você se encaixa, mas uma coisa eu sei: eu não saí da minha casa por um acaso. Eu estou aqui nessa noite para ser um instrumento da sua vida. Deus quer te curar, mas não depende de mim, depende de você. Não depende de Deus, Deus quer, basta você decidir. Eu quero que a liderança já se posicione aqui na frente. Eu quero fazer um ato profético. Olhem para mim enquanto eles vão se posicionando. Eu acho até que pode se chamar mais líderes aqui, senão nós vamos lá atrás. Tem uma fileira lá atrás. Então do meio, vai lá do meio para lá, vai lá para trás. E do meio para cá, vem aqui para frente, é isso? Ok. Para a gente ser bem rápido, eu vou fazer 3 orações para 3 tipos de públicos. A primeira, quando chegou o caixão do meu pai, nós não sabíamos, para ele vir numa posição deitado certinho, nós temos que autorizar o hospital a cerrar as pernas e a cerrar os braços. Como não autorizamos, ele veio todo torto, ele veio pior do que foi, no amontoado de ossos. Quando chegou o caixão em casa, que abriram o caixão,
notamos que o pai estava num estado terrível. E pela primeira vez na vida, eu estava tocando no meu pai. E eu comecei a tocar no meu pai, então eu peguei nos braços do meu pai. Tudo o que eu queria era dar um abraço nele. Seria o primeiro e o último. Então eu comecei a abrir os braços do meu pai, mas os braços do meu pai não se abriam. E eu tentava abrir e eles não se abriam. Estavam duros e tortos. Então me tiraram de perto do caixão e horas depois o pai foi enterrado e eu nunca abracei meu pai. Os anos se passaram, eu já tinha 33 anos de idade. Eu já era pastor de uma grande igreja. Eu estava num lugar como este. E um amigo meu estava pregando e no final ele fez uma pergunta. E essa pergunta tocou numa ferida que nem eu sabia que eu tinha. Ele perguntou assim: alguém aqui sente falta do abraço do pai? E quando ele perguntou, doeu. Sabe aquela ferida que você tem e você não nota? Só a partir do momento que você toca. E quando eu fui à frente, eu descobri que o abraço cura. Quando eu abracei meu amigo, eu estava sendo curado mais uma vez. E ainda tinha algumas coisas dentro de mim que precisavam ser lançadas para fora. E eu disse: pai, eu quero te liberar perdão mais uma vez, porque o Senhor nunca me deu uma bola, o Senhor nunca me ensinou a jogar futebol, o Senhor nunca me defendeu na escola. E ali Deus estava me curando novamente. E eu aprendi uma coisa: todos nós estamos em processo de melhoramento. Todos nós estamos em processo de melhoramento. Nessa noite eu quero te convidar. Deus criou toda essa situação, essa oportunidade de cura para você. Deus não pode decidir por você, porque quem ama dá liberdade e Ele te ama. A escolha é sua. Uma pessoa só é curada quando ela permite ser curada. Se o seu problema foi com seu pai, você vai abraçar um dos homens líderes aqui, dos pastores. Se foi com a sua mãe, uma das pastoras. Talvez não foi com seu pai biológico, com a sua mãe biológica, mas foi com seu padrasto. Aos 15 anos nós fizemos a mãe casar. Tínhamos encontrado um homem e ele nos levou na praia. E quando nós voltamos da praia, eu disse para minha mãe: mãe, casa com ele. Porque na minha mente eu tinha encontrado um pai. 3 meses ficamos no pé da mãe para ela casar e minha mãe casou. Meses depois, eu e minhas irmãs estávamos descobrindo que não era um pai. Ele foi excelente para minha mãe, mas ele foi um péssimo padrasto. Eu me tornei servente de pedreiro dele, ele era pedreiro. Então eu chegava no trabalho e ele dizia: Júnior, pega esse monte de areia, de pedra e leva para lá. Quando eu chegava depois do meio-dia, ele dizia: não, traz para cá agora. E eu ficava o dia inteiro carregando pedra. Ele dizia: Júnior, vai buscar um saco de cimento. Ele sabia que eu não dava conta de um saco de cimento de 50 quilos. Eu tinha 1,5 metro, olhe lá. Ele chegava em casa, ele virava o shampoo para dizer que eu tinha virado. Ele desenvolveu um sentimento de ciúmes tão grande que todas as minhas fotos de infância foram queimadas. Eu não tenho nenhuma foto para mostrar para os meus filhos e para os meus netos. Minha mãe era muito caprichosa, então minha mãe fazia todo mês fotos e colocava: Júnior completou 1 mês, Júnior completou 2 meses, Júnior comeu papinha, Júnior começou a engatinhar, tinha tudo. Eu era um bebê muito bonito, então minha mãe tinha muito orgulho. E isso fez com que meu padrasto queimasse todas as minhas fotos. Sabe, a sensação que eu tenho é que em todo tempo o diabo quis me apagar. Em todo tempo o diabo quer te apagar. Em todo tempo o diabo quer apagar seu casamento, a sua família. Mas em nome de Jesus, permaneceremos blindados para a glória daquele que reina e vive para sempre. Então talvez o seu problema seja com o padrasto, com a madrasta, ou com alguém que te criou, ou você nunca conheceu os seus pais. Eu não sei a sua história, mas uma coisa eu sei: a oportunidade foi gerada. E nesta primeira oração você vai vir à frente. E se foi então com a figura paterna, você vai abraçar um dos líderes. Se foi com a figura materna, uma das líderes. Sai do seu lugar e ao som dessa canção, se permita ser curado, curada para a glória de Jesus. Eu vou fazer o que eu nunca fiz.
O Senhor te cura nessa noite. Isso, corre para cá, dá tempo ainda. Teus planos são maiores, são melhores. É tudo que eu quero viver. O Senhor te cura, você nunca mais será o mesmo, a mesma. Deus te trouxe para essa conferência para transformar a sua realidade. Se for mãe, pode vir aqui. Vou viver o que eu não vivi. Teus planos são maiores, são melhores. É tudo que eu quero viver. Onde havia dor e onde havia dor, não dói mais, não dói mais. O Senhor está te curando nessa noite. E onde tinha medo, não tem mais, não tem mais. Por ti eu vou, por ti eu vou fazer o que eu nunca fiz. Contigo eu vou viver o que eu não vivi. Teus planos são Deus está mudando. maiores, são Deus está transformando a sua realidade. E não só as suas, próximas gerações. Os seus filhos serão abençoados. Os seus netos serão abençoados a partir da sua decisão nessa noite de cura. Se prepare para viver uma nova estação. Contigo eu vou viver o que eu não vivi. Teus planos são maiores, são melhores. É tudo que eu quero viver. E eu vaguei mundo afora, mas não me encontrei. O que tenho agora, eu tenho você. Oh, só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não me encontrei. O que tenho agora, eu tenho você. Deus está te curando nessa noite. Só tenho você. Obrigado, Pai. Eu estava longe, e eu estava longe. Você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho e me tornou teu filho. Fez de mim tua morada e eu disse: és bem-vindo. Sim, Pai. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Se tem mais alguém, corre pra cá. A minha vida não muda se você vir ou permanecer onde você está. A minha vida não muda, mas a sua muda. Você tem que decidir por você. Não perca essa oportunidade. Não permita que o inimigo te paralise no banco. Então venha, dá tempo ainda. Sim, Deus.